agora vamos falar sobre o plano de Deus de semear entre as nações, tá? E o que eu quero destacar aqui, algumas palavras-chave que vocês precisam entender, não só a palavra, mas o significado dessas palavras, que a gente vai ler, é Jezreel, Lohuama e Loami, tá? Então, parte 3, vamos falar sobre semeando entre as nações. Para a gente entender isso, eu quero que a gente vai ler aqui um pouco do profeta Oséias, porque o profeta Oséias, ele é tremendo para entendermos o Novo Testamento, tá? Então, Pedrão, quer ler para nós aí o profeta Oséias? Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhes o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tá. Vou fazer uma pausa aqui, Pedrão, só para a gente comentar um pouquinho essa parte, tá? Então nós vamos perceber aqui que a partir dessa divisão que o próprio Deus fez, dividindo entre duas casas, né, a casa de Judá e a casa de Efraim, ou o reino de Judá e o reino de Israel, daqui para frente Deus vai levantar profetas. E quando Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar eles para falar dessas duas casas profetizadas. E aqui em Oséias ele é levantado para profetizar sobre as duas casas, sobre Judá e sobre a casa de Israel. E nós vamos perceber que essa primeira parte da profecia que o Pedro leu para nós, ela fala justamente para a casa de Israel. Tá? Deus, ele diz que Oséias deveria gerar um filho e colocar o nome de Jezreel. Jezreel, só para os irmãos saberem, significa Deus espalha ou Deus semeia. Deus está dizendo assim, ó, que ele faria, agora direcionado à casa de Israel, ele está dizendo assim, ó, chama de Jezreel o primeiro filho, por quê? Porque eu farei cessar o reino da casa de Israel. Tá? Ele está falando das 10 tribos, ele vai fazer cessar o reino da casa de Israel. E qual é a forma que Deus vai fazer cessar? Qual é o método, a forma que Deus escolhe para fazer com que a casa de Israel cesse? Está aqui no nome de Jezreel. Deus vai espalhar entre as nações, Deus vai semear a casa de Israel entre as nações, entre o povo gentil. Tá? Essa é a forma que Deus escolheu para fazer a casa de Israel cessar. Deus está espalhando entre os gentios a casa de Israel. Então é por isso que a partir de agora a gente vai ver essa casa cessando. Pedrão, quer comentar sobre esse texto? Perfeito, você esvaziou ele todo. Tá bom, então. Então eu vou passar para o próximo. Perfeito. O legal são as figuras de linguagem traduzidas pelo nome. Você vê que Deus semeia, você vê que está falando de colheita, está falando de festa, está falando de primícia, está falando de arrebatamento. Deus semeia, está falando do próprio filho, que era o trigo que morreu, e porque ele morreu nasceu uma seara inteira. Então você vê que tudo está relacionado ao nome de Israel. Deus está montando uma história envolvendo agora as duas casas de Israel. Prestem atenção nisso, nos nomes. Isso é que é o mais importante. É verdade. Então, olha só o que vai dizer para nós o próximo texto, né? A próxima parcela desse texto. Pode ser, Pedrão? E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lohuama,
porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada e nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Você vê aí Deus se compadecendo de Judá, aceitando, mesmo que Judá tenha traído a Deus, mas ele segurou Judá junto com ele, porque ele fez uma promessa a Davi. Lá atrás, a gente leu essa promessa, que jamais tiraria o cetro, a realeza e a descendência de Judá, que seria a raiz de Davi. Nunca mais tiraria, até que viesse o filho dele, Jesus, está se tratando de Jesus. Então ele segurou Judá para manter, não espalhar Judá, mas espalhou a casa de Israel. E não voltaria, não tornaria mais a compadecer-se dela. Mas a gente vai ver que mesmo nesse texto, ele faz uma promessa de que vai se compadecer, mas aí mais para frente. Vamos lá. É isso aí. Então, olha só quero fazer um adendo aqui para vocês entenderem. Essa palavra, né, esse nome que Deus manda Oséias pôr na sua segunda filha, né, Lo-Ruama, Lo é uma negação, tá? É uma negação. Então, quando ele diz Lo-Ruama, ele está dizendo assim, ó, não amada. Ruama fala de amor, né? Então, não amada. Lo-Ruama significa não amada ou desfavorecida. Deus estava dizendo para a casa de Israel, parte das 12 tribos que seria semeada entre os gentios, semeada entre as nações, que a partir de agora, Deus estava dizendo que ele não teria mais misericórdia, ele não se compadeceria mais da casa de Israel. Ela seria chamada de não amada. Tá? E isso é importante para vocês entenderem o cenário profético e todas as cartas de Paulo, quando ele vai dizer aquele que era não amado agora é amado e tudo mais. Esse cenário que a gente vai ver daqui para frente. Então, os nomes dados por Deus não foram escolhidos aleatoriamente, eles são carregados de um significado profético para a gente entender o plano de Deus. Tá? Então, vou botar o próximo texto para você ler, tá, Pedrão? E, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aí a gente tem que entender o significado da palavra Lo-Ami, não meu povo. A gente vai ver isso tudo nas cartas de Paulo. Aquele que não era povo se chama meu povo, e aquele que não terei misericórdia, terei misericórdia. Então você vê que Paulo vai falar sobre isso, a gente vai ler os textos. Mas você vê que Deus está montando uma história, falando da casa de Israel, que se espalharia pelas nações porque houve idolatria. Houve idolatria da parte da casa de Israel e da parte de Salomão, que foi a razão da divisão do reino. A gente nunca pode esquecer isso. O que envolve tudo isso é a idolatria, a desobediência a Deus. Foi por isso que Deus executou a divisão do reino de Israel. Então você nunca pode esquecer isso. A gente falou desde lá do início, eu vou voltar a falar aqui rapidamente, só para a gente lembrar, que o fluxo da promessa, do plano de Deus, ele está pautado em fé e obediência. A mesma fé e obediência que partiu do patriarca Abraão, do pai da fé. Então, fé e obediência. Todos os que têm fé e obediência são considerados descendentes de Abraão em Cristo. Nunca pode esquecer isso. Vai lá, Tiagão. É isso aí. Então, olha só como é lindo ver isso. Porque até agora, o que nós vemos acontecendo? Deus pega as duas casas e Deus vai dizer, eu vou poupar Judá. Por quê? Porque de Judá vem o descendente. Deus estava cumprindo o plano lá de Jacó, do que a bênção de Jacó. Deus estava cumprindo o que ele falou para Salomão. Eu vou fazer isso por amor ao meu servo Davi. Eu vou manter o cetro em Judá. Por quê? Por causa da promessa do descendente que viria dali. Tá? Porém, ele vai pegar as 10 tribos do norte agora, sobre quem estava aquela bênção de Efraim, né? Frutifica e multiplica, sobre em você ser bendita as nações da terra, daí sairiam multidões de povos. Sobre quem estava essa bênção, Deus vai pegar e vai dizer assim, ó, eu vou semear entre eles, entre as nações, eles vão deixar de existir como um povo. E aqui existe uma figura muito importante.
Lembra que quando é falado acerca de Cristo, é dito que se o grão de trigo não cair sobre a terra e não morrer, ele não pode produzir mais, tá? É isso que Deus está fazendo agora com essas 10 tribos. Deus está pegando esse punhado de semente e está lançando entre as nações. Eles vão morrer, vão deixar de existir, mas por meio dessa plantação virá muitas outras. Tá? Aquilo que era um povo, agora vai se transformar numa multidão de povos, porque foi semeado entre as nações, entre os gentios. Tá? Deus não faz por um acaso quando ele diz vocês vão deixar de existir, vocês vão ser semeados e vão deixar de existir. Por quê? Porque o próprio Deus, a primeiro ponto, se a gente parasse a leitura por aqui, vai parecer que Deus está sendo um carrasco, está sendo malvado. Mas só que o próprio Deus que está dizendo para Israel, né? Quando eu falo de Israel, eu estou falando da casa de Israel, casa de Efraim, né? Está dizendo, vocês não são meu povo, não são mais amado, não me compadecerei mais de vocês. Olha só como é que Deus termina essa profecia por meio de Joel. Vamos ler o próximo texto só para vocês perceberem a profundeza e o amor de Deus sendo manifestado nessa revelação, tá? O próximo texto ele vai dizer o seguinte, que é continuação do verso 9, tá? Olha só, o verso 10. Quer ler, Pedrão? Todavia, valeu ou sou eu? Pode ler, pode ler. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel, o dia que Deus semeia. Você vê que interessante, quando ele fala no início que não se compadeceria de Israel e ela seria não amada por ele, ele está falando do reino, das 10 tribos que está saindo para as nações. Mas depois que o filho morre e nasce um novo fruto, uma nova seara, e essa seara de longe volta, é essa que se torna amada e se torna com misericórdia, que Deus vai receber de volta. Não a que saiu, mas a que está voltando para Deus. E por causa do filho, por causa do trigo que morreu e deu origem a outros trigos. É esse trigo que está de volta, que está voltando, é que Deus está chamando de amado e de povo dele. É lindo isso, irmãos. As nações voltando, as duas casas voltando, judeus e gentios transformados em Cristo, para voltarem a serem chamados de povo de Deus. É isso aí. É isso aí. E olha só que bênção, porque olha o que o texto vai revelar para nós. Vou botar ele na tela de novo só para vocês verem. O texto, ele diz assim, ó, que o número dos filhos de Israel será como areia do mar. Poxa, irmãos, areia do mar, isso não linka o que foi profetizado lá para Abraão? O fluxo da promessa de Abraão, onde Deus promete que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Quando Deus pega a tribo de Israel, né, a casa de Israel, e semeia entre as nações, nós vamos ver que nações, elas são simbolizadas, o mar, ele simboliza tribos, povos, línguas e nações. O mar. E Deus está dizendo que seria como a areia do mar. Está falando de ser semeado entre todas as nações da terra e depois ser recolhido das nações da terra. Seria como a areia do mar. Está falando de uma descendência terrena. Deus semearia entre os povos e depois iria recolher de novo. E aí Deus vai fazer o oposto. Ele diz, ó, em lugar de onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho do Deus vivo. Olha só, além de dizer que seria semeado entre as areias do mar, ele está dizendo, vocês quando voltarem, quando forem trazidos de volta, serão chamados filhos do Deus vivo. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, tá? Aonde é que o povo ser chamado de filho de Deus? Tá? No Velho Testamento, a Bíblia diz assim, ó, que só os anjos eram chamados de filho de Deus. No Novo Testamento, as pessoas vão ser chamadas de filho de Deus a partir do momento que creem em Cristo pela fé. Todo aquele que creu foi-lhe dado o direito de ser feito filho de Deus. Perceberam? Deus está mostrando
que essa promessa de Oséias se cumpriria em Cristo, quando Cristo viesse e as pessoas o aceitassem por meio da fé, seriam feitos filhos de Deus, aonde eram chamados de não meu povo, não amados, agora serão feitos filhos de Deus. E essa promessa de filhos de Deus não é só para o povo judeu, não é só para a casa de Judá, é para gentios que creem em Cristo, que estão sendo trazidos de volta, que Deus semeou e que agora ele vai colher de volta das nações, tá? Esse era o plano, o projeto de Deus, tá? É essa grande revelação que a gente vai ver através desse texto onde Deus está dizendo. E o interessante é que ele vai dizer, olha, então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntamente congregarão, vão voltar a ser um só, tá? Um só. Isso a gente vai ver nos próximos slides, onde é que isso se cumpre, onde é que Judá e Israel se tornam um, tá? E ele vai dizer, ó, e terão um só cabeça. Poxa, quem que é o cabeça desse novo corpo que vai surgir daqui para frente? Um só cabeça, Cristo, tá? É por isso que a gente vai ter, então, irmãos, e eu quero mostrar para vocês justamente esses próximos slides, tá? Romanos, ele vai dizer o seguinte, a gente vai ver isso mais adiante, mas eu quero citar aqui para vocês lerem juntamente e depois estudarem, ó. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, tá? Que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada que não era amada. E sucederá que no lugar onde se lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados de filhos do Deus vivo, tá? Irmãos, por que eu coloquei esse texto para a gente finalizar essa terceira parte? Porque se você prestar atenção, Paulo está citando Oséias. Só que Paulo, ao citar Oséias, ele não cita mais casa de Israel e casa de Judá. Ele não cita Efraim e Judá. Ele vai citar gentil. Sabe, Paulo, ele entende as duas casas e ele está dizendo, olha, eu não vou falar de Efraim, eu vou falar de gentil, porque Efraim, a casa de Israel foi semeada entre os gentios e agora eles vão ser colhidos. Aonde foi dito para a casa de Israel, vocês não são meu povo, agora vocês vão ser chamados de filhos de Deus. Aonde foi dito para a casa de Israel, antes dela ser semeada entre as nações, vocês não são mais amados, não me compadecerei mais de vocês. Vai ser dito, né, que vocês são meu povo, são amados e de vocês eu vou ter misericórdia, vocês são filhos de Deus. Irmãos, é muito profundo. O próprio apóstolo Paulo, ele entende, tá? Que a casa de Israel que foi semeada, ela não fala só das 10 tribos, mas ela vai falar de todos os gentios. Deus semeou para colher uma multidão de nações a partir dessa semente, tá? Pedrão. Fale. Eu já estava separando alguns textos aqui mais para frente. Alguns textos, alguns raciocínios aqui, que eu já sei para onde a gente está indo. Eu já estava separando aqui para ficar bem dinâmico. Mas é perfeito. Você falou tudo, esvaziou tudo. Paulo conhecia das duas casas, entendia o que estava sendo dito, a comparação e o paralelo ali. Agora ele está abrindo a revelação, ele está deixando bem claro que casa de Israel e casa de Judá se fala de gentios e judeus, tá deixando bem clara a conexão, por isso ele trouxe o profeta Oséias, para linkar, fazer esse paralelo, e é perfeito, e é inegável. E Paulo era judeu. Perfeito, cara, é verdade. Então, olha só, a partir daqui a gente vai partir o quê? Para a quarta parte desse estudo, só para vocês entenderem, a gente segmentou ela para ficar um estudo bem dinâmico e vocês conseguirem ir passo a passo caminhando com a gente e depois até na hora do estudo vocês poderem estudar ou compartilhar com outras pessoas esse material que vai estar disponível, tá bom? Então olha só o que nós preparamos aqui nessa próxima parte. Então só para vocês entenderem, eu vou botar um mapa aqui para vocês entenderem o segmento desse assunto, tá? Onde a gente está na linha do tempo, né?
Isso, perfeito. Então a gente viu na primeira parte aqui a bênção de frutifica e multiplica, que começa em Adão, mas vai culminar aqui em Efraim. Nós vimos na segunda parte do estudo que Deus vai dividir, depois do reino de Salomão, por causa do que aconteceu aqui, Deus vai dividir, mas fazia parte do plano de Deus, essa divisão, tá? Em duas casas, casa de Judá, casa de Efraim, né? Casa de Israel. E aqui em Oséias nós vamos ver justamente essa parte. Deus ele vai chamar, né, vai dar 3 nomes aos 3 filhos de Oséias, Jezreel, Lohuama e Loami, dizendo que Deus semearia, Deus espalharia, seriam chamados de não amados, né, de não meu povo, tá? Porque Deus estaria fazendo com que a casa de Israel fosse semeada entre as nações. Eles cessariam, deixariam de existir, porque eles seriam semeados entre as nações. Porém, a casa de Judá, Deus se compadeceria por causa de Davi e por causa da promessa da linhagem messiânica. Então, a casa de Judá, os judeus, eles permaneceram enquanto a casa de Israel foi semeada entre as nações, tá? E só para vocês entenderem, isso se cumpre historicamente quando Israel é levado cativo pela Síria, e a Síria, eles tinham aquela ideia de fazer com que eles se casassem com vários povos, com várias pessoas, para fazer com que a genealogia cessasse. Tanto é que a partir desse momento, nós vamos ver que quando o povo volta, né, alguns voltam para a terra de Israel, eles não vão mais ser considerados pelo povo judeu como um povo puro, são um povo gentil porque se misturaram entre as nações. Tá? Aí nós vamos ter nos evangelhos aquela grande batalha entre judeus e samaritanos. O que era Samaria, irmãos? Samarias era o povo de Israel, só que misturado entre as nações, que tinha no seu corpo, na sua descendência, judeu e gentil, tinha essa mistura. Samaria era a capital de Efraim, pô. Isso aí, capital de Efraim, entendeu? Então é essa a ideia. Os samaritanos, eles eram considerados impuros porque eles se misturaram entre os gentios, eles não eram mais uma descendência pura aos olhos do povo judeu, tá? Só que o que nós vamos ver? Né? Nós vamos ver justamente Jesus mostrando que ele traria de volta a eles, tá? Então, isso é perfeito, irmãos, tá? Então, esse é o nosso mapa mental até agora para os irmãos entenderem, tá? Só que agora a gente vai partir o quê? Para a nossa quarta parte desse estudo, tá? Agora vem Sara e Agar, né? Nós 2 varas. As 2 varas.